cada vez mais fortes, mais plurais, mais unidas, mais versáteis, mais multitarefas, mais cuidadosas. Sempre é dia de celebrar esses seres incríveis que, com suas particularidades, movem o mundo e carregam consigo um universo de amor e afeto. Muito boa tarde a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos à nossa live Mulheres que Movem o Mundo, uma realização do Sistema FEComércio, SESC e SENAC. Aliás, mulheres sempre sendo pioneiras. Essa é a primeira live sistêmica. Estamos ao vivo, simultaneamente, no Facebook da FEComércio RS, do SESC RS e do SENAC RS. Eu sou a Roberta Pereira, gerente do SESC de Santa Cruz do Sul, e tenho a honra de mediar esse bate-papo. A nossa live conta com tradução em Libras com as colegas Fernanda Romero e Duli Guinter. Hoje, nosso encontro, nós vamos tratar de temas que permeiam educação, bem-estar, mercado de trabalho, economia, família e autoestima, abordando questões profissionais e pessoais que possam servir como exemplos para outras mulheres. Uma saudação especial aos nossos líderes, Luiz Carlos Bon e José Paulo da Rosa, líderes que fazem a diferença na equidade de gêneros. Somos coloridas, somos negras, brancas, pardas, jovens, solteiras, casadas, da terceira idade. Somos avós, mães de humanos e de pets. Enfim, somos muitas. O Sistema FEComércio é formado por esse mosaico lindo de mulheres. E essas maravilhosas que vão estar aqui comigo representam isso, representam esse mosaico que nós somos. Todas somos mulheres com trajetórias no Sistema FEComércio, SESC e SENAC. Então eu vou começar convidando as minhas queridas e maravilhosas que estarão aqui para a gente bater esse papo sobre o nosso dia, esse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Convido, então, Elizabeth de Carvalho, gerente de recursos humanos do sistema. Oi, Beth. Oi. Boa tarde a todas. Boa tarde. Fernanda Romagnoli, coordenadora de eventos do sistema. Boa tarde a todos e a todas. Oi, Fê. Oi. Também chamo a Karen Moreira, coordenadora de educação infantil do SESC RS. Olá, Roberta. Olá, colegas, a todos que nos assistem. Boa tarde. Oi, Karen. E a Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio. Olá, Patrícia. Você que está conectando agora, estamos começando, então, o nosso bate-papo aqui no Facebook do SESC RS, SENAC RS e na FEComércio, Mulheres que Movem o Mundo. Para começar, então, esse nosso bate-papo, o Sistema FEComércio SESC SENAC RS é destaque no país pelas práticas de gestão e iniciativas pelo empoderamento da mulher no ambiente de trabalho. O SESC RS e o SENAC RS estão entre as melhores empresas para a mulher trabalhar no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo. A pesquisa realizada pelo Great Place to Work, o GPTW. Beth, então, começando contigo, nossa gestora de recursos humanos, como é estar à frente desse processo, Beth, nessas casas, com quase 70% de mulheres trabalhadoras? Como para ti é estar à frente disso tudo? Bem, é uma honra, né, e uma responsabilidade muito grande. E estar pelo 5º ano consecutivo entre as melhores empresas para a mulher trabalhar no Brasil, tá, não é um feito que muitas empresas conseguem levar adiante. E a gente chega nesse resultado não só pela satisfação que nós temos e não só pelo número de mulheres. Quase 70% das do nosso quadro é formado por mulheres, não só pelo número de mulheres,
mas porque elas são mais satisfeitas do que os homens. Quando a gente consegue estratificar, a gente vê que a satisfação das mulheres é maior do que a satisfação dos homens, e também em função das práticas que nós temos. Nós participamos do Pacto Global da ONU, nós somos signatários das WEPs, que são os princípios de empoderamento das mulheres, da ONU Mulheres, e na avaliação do GPTW, nós temos algumas práticas que nos diferenciam, e para nós, elas são muito comuns, muito fáceis de serem empregadas, né? Mas que para elas fazem toda a diferença, e para a avaliação do GPTW também faz toda a diferença. Aí a gente pergunta, onde é que estão essas mulheres? Esses 70%, elas estão em todas as posições, né? Inclusive nos cargos de liderança. Isso é um diferencial, porque significa que a gente dá para as mulheres a mesma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de empoderamento e a mesma fala para todas elas. E também tem algumas outras práticas que elas não refletem necessariamente o crescimento, mas elas olham as mulheres de uma maneira integrada, né? Porque as mulheres não são só profissionais, elas são mães, elas são filhas, elas são mães, como tu falasse, né? Não só de filhos, mas de pets, elas são esposas, e isso significa que existe uma série de papéis que elas têm que equilibrar. Para quem está no mundo hoje, a gente sabe, né, que o mundo ele é desigual, né? As mulheres elas têm mais dificuldade de equilibrar esses papéis do que os homens, culturalmente isso é assim. E nós temos no sistema FEComércio algumas práticas, alguns gestos, né, que para nós é muito fácil de conciliar, mas para quem recebe é um diferencial muito grande. Por exemplo, as mulheres elas têm que participar de viagens, de reuniões, de treinamentos. Não custa muito para nós, gestores, conseguir articular que o bebê possa acompanhar a mãe quando está sendo amamentado, né? Que as mulheres elas possam participar dos compromissos dos seus filhos, seja na escola, seja compromissos médicos. Isso é perfeitamente conciliável com o papel profissional de cada uma das mulheres. E eu acho que essas são algumas das iniciativas que a gente tem e que nos fazem ser tão distintos na gestão de pessoas e na gestão das mulheres profissionais. Com certeza, Beth. E quando tu colocas ainda que existe essa desigualdade e esse olhar, muitas vezes, da sociedade sobre a mulher profissional, a minha pergunta agora para a Patrícia, que tem, né, uma profissão que normalmente é uma profissão masculina. Como é ser uma economista de destaque nesse universo tão masculino, Patrícia? Fala um pouquinho para a gente. Olha, quando eu comecei essa vida na área da economia, né, eu vou dizer para vocês que o que eu me interessava mesmo era ser uma boa economista, né? Então eu não me olhava e me enxergava como uma mulher, eu queria ser simplesmente uma economista, né? O que isso significa dizer? Que quando eu entrava nas discussões, eu tinha a postura de alguém que tinha estudado e que confiava naquilo que sabia e manifestava aquilo sem medo de ser feliz, né? Se eu tivesse que errar, eu errava, se eu tivesse que acertar, eu acertava. E eu acho que isso foi fazendo a diferença para eu conseguir o meu espaço, né? E quando a gente vai falando de construção de carreira, de ganhar espaço em universos que são masculinos, eu acho que isso também faz toda a diferença, né? A forma como a gente se coloca, né? Eu acho que para você se destacar no seu trabalho, né, você tem que ter muito aprendizado acumulado, conhecimento acumulado, você tem que ter confiança naquilo que você sabe, né, e você tem que ter coragem, né, coragem de colocar o rosto, de colocar a cara, de se apresentar, né, e eu acho que isso é algo que faz a diferença. Há uns anos atrás, né, eu fui entrevistada num programa e me perguntaram assim, Patrícia, quantas mulheres trabalham contigo, né? E naquela ocasião, não trabalhava nenhuma mulher. E eu disse assim, hoje, né? Hoje é diferente, mas naquela época não trabalhava nenhuma. E perguntaram assim a mim, mas por que nenhuma mulher trabalha contigo? Assim, porque eu fiz uma seleção e ninguém se inscreveu.
Eu não vou poder nunca contratar alguém que não se inscreve para uma vaga. Eu nunca vou poder ter alguém num cargo de liderança que não se apresentou querendo ser líder. Então, eu acredito que para a gente começar a desbravar novos caminhos, talvez seja a gente que tenha que pegar o facão na mão e começar a abrir espaço. E aí, hoje em dia, né, eu lá no auge dos meus 41 anos, quando eu vou falar na faculdade e tudo mais, as meninas, né, chegam para mim e falam assim, Patrícia, é tão legal ver uma mulher, né, falando, né, publicamente sobre economia, sendo que aqui na faculdade a maior parte dos meus professores são homens, é legal ver uma mulher, né? E está provado, né, gente? Quando a gente tem exemplos, é muito mais fácil a gente se inspirar e tornar aquilo uma realidade. E a nossa geração tem feito muito disso, tem aberto muitos espaços, tem dado os primeiros passos. Então, o que eu posso dizer para vocês é que fazer certas coisas pela primeira vez é assustador, mas ao mesmo tempo ele é algo que deixa a gente extremamente feliz, porque se a gente consegue, que bom, mas se a gente não consegue, pelo menos a gente tentou. E aí a gente dá ânimo para que outras pessoas também possam tentar. Ai, que bacana. É bem isso, né? A questão da coragem e também do exemplo, porque a gente também tem, muitas vezes, essa responsabilidade, né, de estar sendo exemplo para outras mulheres, para outras meninas que nos enxergam também, né? Bom, e Fernanda, tu é mãe de três raiz, né? Com certeza deve ouvir várias piadinhas sobre isso, né? E eu acho, assim, ó, que tu tem uma vivência muito... que se encaixa muito nessa questão da vida multitarefa que a mulher tem, que a pandemia exacerbou, né, de ser multitarefa, de fazer um monte de coisa, mas como é que a gente pode fazer para dar conta disso, ou tentar dar conta, e muitas vezes não dá conta, né, mas lembrar que a gente também precisa ser cuidada, que nós cuidamos de um monte de coisa, mas nós também não podemos esquecer de ser cuidadas. Roberta, é isso, né? Essa é a pergunta que as pessoas mais me fazem. Fernanda, como tu dá conta? Agora eu tenho mais um pet, né? Então agora eu tenho 3 filhos e um pet. E como é que tu dá conta do trabalho e dos filhos? Como é que tu faz? Eu tenho só um e já acho difícil e tal. Primeiro, não dou conta sozinha, né? Eu não dou conta, Fernanda. Eu tenho uma rede de apoio que me ajuda a dar conta, né? Começando pelo meu marido, que é meu parceiro de vida há 15 anos, e ele entende que a responsabilidade dos filhos não é só da mãe, é dele também. Então, a gente divide 50% aí a criação dos filhos, o acompanhamento, enfim, né? Eu tenho uma lista de professoras que ficam com os meus filhos, eu tenho uma senhora que trabalha na minha casa que me ajuda muito, tenho a família que sempre nos deu um suporte muito grande, e agora, por conta da pandemia, a gente, infelizmente, não está conseguindo se ver, porque eles não moram na mesma cidade, né? Isso dificultou um pouco também aí, esse 1 ano aí, né, de pandemia. Mas, primeiro, eu diria que a rede de apoio é fundamental para as mulheres, né? Elas aceitarem que elas não dão conta, e está tudo bem. E se elas não derem conta do jeito que elas acham que deveria, ou que o padrão exige, está tudo bem, elas devem fazer o seu melhor, né? Elas devem olhar para os seus filhos e falar a verdade para os seus filhos em casa, quando elas estão felizes ou quando elas estão tristes. E a segunda questão, para mim, que é fundamental, é tu ser verdadeira com teus sentimentos. A mulher que é verdadeira com seus sentimentos, ela consegue ser mais leve no dia a dia. E aí entra a questão do autocuidado, Roberta, que tu me perguntou, né? Eu, Fernanda, não esqueço de mim. Eu tenho 3 filhos, tenho um de 10, tenho uma de 5 e um de quase 4 anos. Eu tive uma gestação muito próxima da outra, que foi apavorante inicialmente. Eu tinha um bebê de 9 meses no colo, né, e fiquei grávida do João.
E aí, é quase gêmeos com dificuldade, com diferença de idade que não é gêmeos, é pior, né? Mas tudo se ajeita. E aí, eu não esquecendo, aí voltando para o autocuidado, né? Da gente não esquecer da gente, né? Eu sou a Fernanda, eu continuo gostando de sair com meu marido para dançar como a gente sempre fazia. A gente, o ano passado, para vocês terem uma ideia, assim, eu falei para meu marido, falei, eu quero um presente diferente de aniversário. Eu quero uma viagem com as minhas amigas para a Serra, que é o meu grupo de amigas, as Luluzinhas, que a gente é mais de 20 anos de amizade, a gente se encontra todo mês, agora com a pandemia também não estamos nos encontrando, mas é um grupo que é uma rede de apoio, uma rede de amizade, e é tudo de bom. E aí ele disse, tudo bem, meu filho, tu vai. A gente foi para Canela, como 4 adolescentes, chegamos lá, encontramos mais uma amiga, e a gente passou um final de semana maravilhoso, e aí eu fui julgada também, né, por muitas pessoas assim, nossa, Fernanda, como tu consegue deixar teus filhos? Gente, eu não abandonei meus filhos ficaram com meu marido, né, meus filhos ficaram super bem. Então, agora, um mês atrás, eu e meu marido fomos fazer uma mini lua de mel, que a gente completou o aniversário de casamento. Então, essas coisas, sabe? Essas coisas que eu acho que a gente tem que ser verdadeiras. Eu sou verdadeira, tento ser verdadeira no meu dia a dia, olhar para o meu filho e dizer as coisas que eu sinto, e dizer para eles, ó, meu filho, a mãe vai viajar com o pai porque a gente vai namorar e vocês vão ficar bem, tá tudo bem. E a mãe tem que trabalhar final de semana, a mãe tem que trabalhar, mas a mãe ama o que ela faz. E com 9 anos de idade eu disse que eu ia ser jornalista e eu batalhei muito para isso. E me formei. E ao mesmo tempo, com 9 anos, eu dizia que eu ia ser mãe. Então eu sempre soube que que a maternidade e a minha carreira iriam caminhar juntas, lado a lado, porque isso ia me fazer feliz, ser mãe e ser profissional. E dessa forma mais leve, né? Rindo, brincando, às vezes, das minhas atrapalhadas e coisas com as crianças, né, que eu tento levar, né, a vida para que esse último ano foi tão duro, né, foi tão difícil, a pandemia, para mim também, em casa, como todo mundo, mas nós trabalhamos numa instituição, eu acho que eu tenho que dizer que eu tenho muito orgulho. São quase 24 anos que eu trabalho no SENAC, e há um ano a gente fez a fusão com o SESC e com a FEComércio. Como a Beth falou, é uma instituição que propicia que as mulheres se desenvolvam, que as mulheres cresçam. Hoje eu tenho um cargo de gestão aqui, eu estou como coordenadora de eventos, e tenho 8 mulheres comigo, nós somos um time de eventos, nós somos só mulheres, né? Mas também não porque eu escolhi só mulheres, mas é como aí eu trago ali a questão da Patrícia, né? Da seleção, enfim, e eu gosto de trabalhar com mulheres. E eu acredito que a mulher, quanto mais coisas, que a mulher ela é multitarefa, ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. E aí, quando tu é mãe, tu ainda volta melhor ainda para o teu trabalho. Tu ainda volta, tu te empenha ainda mais para trazer resultado, para mostrar que tu é capaz, né? Que tu tem uma responsabilidade, porque tu tem filhos. Né? E os meus filhos brincam com o meu crachá em casa do Senac, eles sabem onde eu trabalho, eles têm orgulho de dizer onde a mãe trabalha, porque eles veem o quanto que eu sou feliz. E é isso, eu quero criar filhos livres e felizes. Eles podem ser o que eles quiserem, porque a mãe deles é o que ela quer. Ela busca todo dia ser o que ela quer, o que faz ela feliz. É isso. Ai, que lindo, Fê, que bonito. E tu sabe que tu estavas falando e eu lembrando, assim, que realmente vários comentários que estão vindo aqui, tanto no Facebook do Senac, do Sesc, também da FEComércio, dizendo orgulho de trabalhar nessa empresa que valoriza as mulheres, orgulho de ver mulheres como nós aqui hoje, representando esse time, né, de mulheres aqui, a Michele Cardoso dizendo liderança, exemplo, felicidade e realização. Trabalha contigo, né? Mas não, ela é eu minha também comadre, tenho, né, uma história assim, ó, das Luluzinhas. Ela é uma das Luluzinhas, minha amiga de 25 anos. Ai, que legal. Mas eu sempre conto, assim, que um grande presente, um grande gift work que eu tive no Sesc, que eu já estou há 16 anos, foi poder, né, amamentar minha filha durante 2 anos. E mesmo assim, continuei sendo a profissional que eu sempre fui, tentando fazer as coisas da melhor forma, mas tinha viagem, tinha evento,
e a Nina junto comigo. Então, assim, é uma empresa que realmente valoriza e que não exclui a mulher num momento importante da vida pessoal, né? E tu te sentir culpada ou te sentir ansiosa por não poder fazer um ou outro. Então, eu pude me dedicar da melhor forma para as duas coisas que naquele momento era importante para mim, né? Tu imagina, então, eu tive duas licenças maternidades em 2 anos. Eu tive um filho em 2016 e outro em 2017. Lembro do dia que eu cheguei para o diretor José Paulo e tive que contar para ele que eu estava grávida de novo, que o recém tinha voltado. E ele me acolheu de uma forma, assim, dizendo que para pessoas competentes, filhos não atrapalham. E aquilo fez toda a diferença para mim, né? Então, é muito orgulho por essa empresa e a gente vai dar sempre o nosso melhor. Que bom. E quando a gente fala de crianças, de filhos, e quando nós estamos aqui discutindo ainda que precisamos avançar em algumas questões, né, na nossa sociedade de machismo, de algumas discriminações e muitas que acontecem por ser mulher, não consegue acessar um cargo, não consegue, de repente, alguma atividade que gostaria de fazer. A pergunta para ti, Karen, que trabalha com a educação infantil na nossa rede de escolas do Sesquinho. Será que a educação de nossos filhos, das nossas filhas, essa esperança que eu tenho, não sei se vocês compartilham, e tu, Karen, é a esperança que para mudar alguma coisa na mentalidade das pessoas, das novas gerações e termos mais igualdade, é ainda válido a gente colocar esperança na educação? Olá, Roberta, a todos. Sim, Roberta, com certeza, também partilho, né, dessa esperança e acredito e pratico, né, que a educação dos nossos filhos é esse viés de transformação social, né, olhar a educação como esse viés de transformação, que a partir dela a gente consiga viabilizar, né, mundos melhores para todos, né, não só para alguns, mas para todos, né, então que a gente possa pensar na criação das meninas, as encorajando para ser o que elas quiserem ser, ocupar os lugares que assim elas desejarem, com coragem, com confiança, com autoestima. A gente possa pensar também nos meninos, né, que a gente possa romper alguns estereótipos que a gente tem instituídos hoje na sociedade, dessa criação dos meninos, né, que seja uma criação permeada por respeito, por gentileza, né, que a gente consiga exercer essa masculinidade, mas também permeado de respeito e gentileza, né. Então, acho que é isso, assim, que a gente possa pensar nós, mães, os pais, os professores, né, que a gente possa pensar que não existe um único modelo de ser mulher na nossa sociedade, não existe um único modelo de ser homem, mas sim que a gente possa pensar e viver e conviver com as crianças, né, permeados por uma educação que seja inclusiva, respeitosa, que a gente olhe o outro com respeito, né, porque não somos iguais, né, e tá tudo bem, então que a gente consiga instituir isso com as crianças desde muito pequenas, assim, né, não precisa ter um tempo, assim, que às vezes a gente fica a pensar, né, mas de que tempo eu ensino a ter respeito, de que tempo, que idade eu ensino a ser gentil e a conviver com os outros, né, então que a gente possa fazer isso desde que as crianças nascem, né, seja conversando com elas, tendo relações dentro de casas permeadas por isso, né? Então, dessa forma, a escola também, enquanto um agente possibilitador, né, dessa educação que transforma e pensando numa sociedade mais justa e igualitária a todos. Ai, que maravilha a tua fala. Eu acredito muito nisso também. E ainda mais os pequenos, eu acho que realmente é desde bebês e de pequenos mesmo que a gente começa, né, a mudar e a criar, né, seres humanos melhores. A Josiane Borré fez um comentário aqui bem legal, que eu acho que também para a gente agora, gurias, partir para uma outra temática bem interessante, ó. Ela diz assim, a maioria não pensa em competir, mas a nossa vida já é vencendo barreiras, tendo muita coragem, segurando as pontas em vários lados, isso nos faz fortes e destemidas. Hoje eu vi no Face, eu acho que da Diane, gerente de Venâncio, uma frase da tenista Serena Williams, somos mais fortes quando torcemos umas pelas outras. Então, o tema que eu trago agora para a gente falar um pouco é isso. Será que nós, mulheres, somos muito competitivas entre nós mesmas?
Será que a gente está conseguindo ter empatia com outras mulheres? Esse julgamento que a Fernanda trazia, fui julgada. Normalmente são as mulheres que julgam umas às outras. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Patrícia, começa. Vamos lá. Passei para ti. Eu acho que a gente, desde muito pequenas, né, se cobra muito essa questão da perfeição. A perfeição em si mesmas e perfeição também no outro, na outra, né? E a gente acaba desenhando uma série de expectativas e quando aquilo não é cumprido, né, existe um julgamento. E eu acho que uma das coisas muito importantes que existe é essa questão de uma dualidade que se forma muitas vezes entre carreira e maternidade, né? Então, eu acho que é muito complicado com as mulheres em geral quando se fala dessas duas coisas. Por quê? Porque se a gente pensar em mulheres que deixam de lado a carreira e vão cuidar dos seus filhos por uma escolha, elas são criticadas por largar a carreira e foram cuidar dos seus filhos. Mas se as mulheres decidem seguir suas carreiras, né, elas são criticadas porque não deram a devida atenção dos seus filhos, né? Eu sempre costumo contar, né, que a minha filha foi muito cedinho para a escola, né? Com quase 4 meses ali, ela começou na escolinha, né? E conversa vai, conversa vem, um dia, num grupo de mulheres, né? E essas conversas muitas vezes acontecem entre as mulheres, né? Me perguntaram assim: olha, você não sente culpa de deixar tua filha o dia inteiro na escola enquanto trabalha? E eu dizia, não, eu não sinto culpa, né? Essa é a minha vida, essa é a forma como a minha organização familiar se resolveu e tá tudo bem. Mas começaram a me perguntar tanto sobre isso que eu comecei a sentir culpa por não sentir culpa, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui, né? Eu sentia culpa por não sentir culpa, mas por quê, né? E essa questão da gente não ficar feliz com essas escolhas, né? Outra coisa interessante é também uma coisa que eu costumo contar, que quando eu estava grávida, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, Patrícia, agora tu vai ser mãe. Aí mudava até o tom da voz. Tu vai ser mãe. Então agora tu vai ter que, baixar a bola, dar uma acalmada, porque, afinal de contas, tu vai ter que te dedicar mais à criança, à tua casa, né? Aí um belo dia tava eu de noite com o meu marido, né? E aí eu perguntei pra ele, vem cá, escuta, que agora tu vai ser pai, hein? O que as pessoas dizem pra ti? Ele disse assim pra mim assim, olha, as pessoas chegam pra mim e dizem assim, agora que tu vai ser pai, tu vai ter que trabalhar mais, tu vai ter que trabalhar muito, né? Porque afinal de contas, tu vai ter uma família e tudo mais. Então, calma, quem ia ser pai e mãe ia ser nós dois, né? Quem é que tem que decidir como é que a gente ia se organizar para levar à frente, né, essa paternidade, essa maternidade? Era nós dois, né? E aí vem uma questão importante, né? Muitas vezes é dado um papel para as mulheres de antemão, quando que, na verdade, pode ser que até o pai desempenhasse muito melhor, se fosse dada a chance para ele, né? Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tinha que fazer, Roberta, era a gente respeitar a escolha do outro. E se essa escolha do outro, né, da outra, é uma escolha espontânea, se é uma escolha racional, uma escolha que foi feita com uma tomada de decisão consciente, tá bom. E ela não precisa ser nem igual, nem parecida com a minha, ela pode ser totalmente distinta da minha, né? Mas o julgamento é algo muito ruim. E a gente tem que cuidar, porque nós, mulheres, muitas vezes somos as primeiras a julgar outras mulheres. E eu tenho certeza, por exemplo, que a Fernanda, que é mãe de 3 filhos, já deve ter passado por isso muitas e muitas e muitas vezes, né, Fernanda? Com certeza, Paty. Olha, isso que você está falando, assim, a gente tem que ter mais empatia, a gente tem que se unir, a gente tem, olha, aí vou trazer um outro grupo, que é um grupo das minhas vizinhas do condomínio, são amigas, parceiras, e que a gente fala muito, a Pri fala muito em sororidade, né, e irmandade, e a gente discute, e a gente passou, e nesse momento de pandemia,
as famílias se organizaram de forma diferente. E isso gerou um julgamento maior ainda. Porque, no meu caso, eu, Fernanda, optei por mandar meus filhos para a escola, porque são 3, porque eu preciso trabalhar e me concentrar. A área de eventos foi a área mais impactada com a pandemia, né, uma das mais, e a gente teve que se reinventar e aprender a trabalhar diferente. Então, quando abriram as escolas, eu levei meus filhos porque eu precisava levar os pequenos. E muitos não precisavam, mas aí as mães, tu vai levar? Tu não tem medo que teu filho fique doente? Porque não sei o quê. Pô, tu já tá te sentindo mal, tu já tá se sentindo culpado. Então, esse exemplo que eu trago da pandemia é um exemplo do dia a dia das mães. Mas tu vai sair, vai deixar... mas tu quem sabe tu muda o teu trabalho, tu viaja muito, final de semana. Gente, vamos nos unir mais, né? Nós somos poderosas e juntas nós somos muito mais fortes. As mulheres juntas, elas são imbatíveis, né? Eu vi um card hoje que dizia assim, né? 50% do mundo são mulheres, outros 50% elas geraram, né? Então, são filhos delas. Então, nós somos mulheres poderosas, e poderosas, seja a decisão que a gente tomar. Se a gente decidiu ficar em casa, bom, eu não quero mais trabalhar, eu quero só cuidar dos meus filhos, da minha casa, isso me faz feliz, essa é a minha verdade. E tá bom, tu vai ser feliz, né? Então, eu não quero ter filho, beleza, só vou cuidar da minha carreira. Então, vamos nos unir, vamos julgar menos, né? Vamos tentar usar mais a empatia, nos colocar no lugar do outro, né? Por que será que a Fernanda precisou colocar as crianças na escola com toda a pandemia e tantas outras mães precisaram? Porque tem os seus empregos, porque, né? Então, todo mundo sabe o que está acontecendo, o que está difícil, mas até isso a gente tem que levar de uma forma leve, né? Com os cuidados, sabendo o que a gente tem que fazer, mas não entrar em pânico, né? Não se desesperar, porque a gente tem que passar tranquilidade para a nossa equipe, a gente tem que passar tranquilidade para os nossos filhos, a gente tem que passar tranquilidade para as pessoas que estão conosco, que às vezes nem a gente está legal, né? Mas a gente vai para a nossa rede de apoio, vai lá no nosso grupo de amigas, conversa um pouco, faz terapia, né? E assim a gente vai levando, mas é isso, empatia e amor, gente. Beth, também valorizar. Não, eu já vou passar para ela, mas eu ia só complementar o que tu dizia, que a dor, quando não é minha, parece que não é tão grande, né? Então, eu acho que é o contrário, é a gente também saber que a dor do outro não é igual à minha, mas eu também tenho que respeitar e valorizar. E a Beth, que vai falar agora, mas assim, Beth, eu gostaria que também tu trouxesse essa experiência de quem já é avó e que vê, às vezes, isso nas netas, né? Na filha que agora é mãe. Como é que gostaria que tu comentasse alguma coisa nesse sentido também? Gente, assim, eu sou de uma geração anterior à geração de vocês, né? E também fui criada na geração da minha mãe, que era uma geração anterior a mim, com padrões culturais muito diferentes, tá? Com uma organização familiar muito diferente da que eu vivi. Eu não fui criada para ser dona de casa, eu fui criada para ser uma profissional. E eu estudei, me formei, desbravei os meus espaços. Com 30 anos eu já tinha uma posição executiva numa grande empresa e criei os meus filhos junto com isso, mas não sem sofrimento, não sem culpa. Porque, na época dos meus filhos, eu lembro, assim, nas reuniões de escola, né, ou eu levava eles para a escola, buscava da escola, conseguia me organizar para isso. Mas tinha muitas mães que não trabalhavam e que conseguiam acompanhar todas as atividades, as gincanas, os trabalhos, as excursões. Eu não podia, eu ia nos eventos, as apresentações. E isso, muitas vezes, para a minha filha principalmente, né, me cobrava em função disso. E eu dizendo assim, olha, minha filha, assim, tu vai ter a tua profissão, tu vai ter a tua carreira, e isso aí também é bom, né? Também é importante, porque eu me separei com menos de 40 anos, e se eu não tivesse a minha profissão, né, eu não teria conseguido tomar uma decisão tão importante na minha vida, como eu tomei, e seguir trabalhando, né? E aí é a questão que a gente está falando das escolhas. Essa outra geração que está surgindo agora, que é a geração de vocês, gurias, né? É uma geração que entende mais do empoderamento, que entende mais que a gente pode fazer escolhas de trabalhar e não trabalhar, mas eu acho que o importante é que a gente sempre tenha autonomia
para poder sustentar as escolhas que a gente faz. Né? Isso aí eu acho que é fundamental. E nesse momento, gente, esse 1 ano e meio de pandemia, eu acho que nos ensinou tanta coisa, ensinou para quem quer aprender, né? Porque para algumas pessoas só recrudesceu, né, o radicalismo, a intolerância, né? Mas aprendeu que é muito importante a empatia, aprendeu que é muito importante se colocar no lugar do outro, e aprendeu, principalmente, que as redes de apoio, elas são fundamentais, né? No trabalho, a gente também conseguiu fazer alguns movimentos bem bacanas de fortalecer redes de apoio, como, por exemplo, criar redes de crochê dentro do trabalho, né, para que as mulheres pudessem se juntar, conversar, fazer trabalho voluntário e se apoiar nas questões que eram comuns. E esse é um exemplo que eu estou dando, mas quantas outras redes a gente forma hoje em dia? Né? E quantas outras, isso faz com que a gente tenha olhares mais empáticos, né? Que a gente conheça outras realidades e que a gente possa também propiciar para os mais jovens, né, outras experiências, outros olhares, mas principalmente assim, ó, baseado na autonomia, na coragem e no sentimento de que eu posso, né? Que cada um consegue o que quiser ser, só que ninguém faz isso sem esforço. A gente não consegue nada sem dor, né? Mas é uma dor, é a dor que ela vem junto com o investimento e vem junto com a conquista. Então, eu acho que a gente tem que deixar esse legado para os mais jovens, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? De fortalecer, de que eles sejam efetivamente o que eles querem ser e que eles busquem esse caminho, né? Que eles batalhem por esses caminhos. Ai, que lindo, Beth. É isso. Fazer aqui um comentário da Cauana Correia. Como uma estudante de ciências econômicas, é maravilhoso ter uma figura feminina ocupando o cargo de economista-chefe da FEComércio. É inspirador. Patrícia, para ti. Também legal, né? Um outro comentário aqui da Viviane Todeschini. Somos cobradas a sermos profissionais como se não fôssemos mãe, e a sermos mães como se não tivéssemos uma vida profissional. Aquilo que a gente falava, né? Desse equilíbrio e dessa balança e dessa loucura do multitarefas que nós somos. A Flaviana Andrade, estamos em um momento de quebra de paradigmas, de desconstrução de verdades que nos acompanharam por uma vida. Somos agentes de transformação e, apoiadas umas nas outras, seremos mais fortes, sem forçar nada, apenas revendo pensamentos e amadurecendo. Que legal, né, Beth? Eu acho que complementa um pouco isso que tu falaste. Pensando muito sobre os nossos dilemas, né? Que as dicotomias, às vezes, não são dicotomias, mas são pontos e realidades que a gente tem que ter força e resiliência para poder acomodar, né? E achar respostas para elas, e novos olhares, novos fazeres para esses dilemas, esses ditos dilemas. Eu queria comentar uma fala da Beth ali, né? Porque ela tocou num assunto que para mim é muito sensível, porque ela falou sobre autonomia, né? E aí, quando a gente fala de autonomia, a gente sempre lembra dessa questão da autonomia financeira, né? Que é uma coisa que demorou muito tempo para as mulheres entenderem que é algo muito importante, que é algo muito relevante, que é algo que dá liberdade para elas fazerem as suas escolhas. Eu tenho uma historinha que é muito bonitinha da minha mãe, né? A minha mãe, ela é uma pessoa muito humilde, né? Muito simples, e que casou muito tarde, né? Pro tempo dela. Minha mãe foi casar lá com 37 anos, foi me ter com 38 anos, teve meu irmão com 40 anos. Mas imaginem isso há 40 e poucos anos atrás, né? Então, tipo, para ela era uma mulher que já tinha trabalhado bastante, tudo mais, e ela gostava daquele negócio do trabalho dela, né? E ela achava que o casamento tinha que ser uma escolha consciente de ambas as partes, para que todo mundo ficasse feliz naquilo, né? E aí, quando eu comecei a namorar o meu marido, namorei, casei, né? No início, ele ganhava mais que eu, ele dirigia e ele sempre teve mais força para abrir os potes de casa do que eu, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui melhorando na minha carreira, fui começando a ganhar mais, aprendi a dirigir.
E num Natal, a minha mãe me deu um abridor de potes, né? E quando ela me deu o abridor de potes, ela disse a mim assim, agora eu tô te dando um abridor de potes, para que a única coisa que mantenha tu unida com o teu marido seja o amor. Porque a única coisa que tem que ligar as pessoas é isso, né? Ninguém precisa depender do outro, né? A gente precisa estar junto do outro por uma escolha, uma feliz escolha, né? E por isso que essa questão de cuidar da autonomia financeira é muito importante, né? Por que que essa decisão, muitas vezes, né, de abandonar uma carreira para cuidar da casa e dos filhos, ela tem que ser um pensamento que não olhe só para o hoje, mas que olhe principalmente para as suas consequências sobre o amanhã. E isso tem que ser algo muito bem pactuado entre as partes dentro da família, né? Por quê? Porque uma escolha que poderia encaminhar para uma liberdade pode levar, às vezes, a um aprisionamento muito forte, né? Então, quando a gente fala de escolhas, a gente tem que ser efetivamente donos das nossas escolhas. Mas para fazer as escolhas, a gente tem que ter a consciência das consequências de curto, médio e longo prazo delas, né? Então, antes dessa live acontecer, a gente conversava aqui sobre pessoas que mudaram as suas escolhas ao longo da vida. Eu acho que isso é algo também muito importante, né, Beth? As escolhas que a gente faz não precisam ser definitivas. A gente não precisa... Só tem uma coisa que é definitiva, né? Que é quando a gente deixa esse plano aqui, né? Até lá, todas as decisões a gente pode reverter. Mas para isso a gente tem que ter apoio, né? E para isso é importante a gente estender a mão e também para dar ajuda, mas também para pedir ajuda. E do outro lado a gente tem que receber, né? Principalmente de quem sente dores parecidas com a gente. Então, mulherada, a primeira coisa que a gente não pode fazer, né, é começar a julgar, sem dar alternativas, sem estender a mão, sem ajudar. E que a gente possa ser fonte de inspiração para outras mulheres, né? Independente delas serem mais jovens ou não. Eu acho que isso aí também é uma sinalização bonita, né? Assim como uma aluna tua te comentou isso, né, Paty? Também que a gente possa aprender, né, com as nossas amigas, as nossas amizades, os nossos professores, os nossos pais, enfim, a gente esteja aberta para a mudança e para o amadurecimento sempre, em qualquer circunstância. Que lindo isso, tudo que a gente está falando aqui. E quando a gente fala, e quando a gente, um pouco também, assim, né, dando as nossas opiniões e falando, é tão legal a gente ver que isso reverbera e que as pessoas também se animam e que concordam e que também acham que é tão bom trabalhar, né, em empresas como as que a gente trabalha e que valorizam tanto as mulheres, assim, tá muito legal. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver, mas eu tô dando uma olhada aqui, o movimento que tá no Facebook do Sesc RS, do Senac RS, da FEComércio RS, os comentários, a participação das pessoas, tá sendo realmente, assim, muito gratificante a gente poder fazer um evento, e é para vocês, justamente para vocês a gente fez pensando em homenagear realmente as mulheres que fazem, os homens que estão apoiando o trabalho dessas mulheres e que estão fazendo acontecer e fazendo as coisas mudarem independente também, né? Muitos têm mulheres gestoras e que realmente conseguem, como time, fazer as coisas acontecerem, né? No Sesc, no Senac, na FEComércio. E meninas, vocês também estão dando show. E obrigada aqui para a Duli e para nossa outra colega, que agora eu esqueci o nome. Ai, Deus. Às vezes eu esqueço dos nomes das pessoas, né? Que a nossa outra colega que está fazendo aqui. A Fernanda, que está fazendo isso, que está fazendo a tradução em Libras. Que ótimo. Gente, e agora sim, ó, eu queria que cada uma de vocês falasse, em poucas palavras, o que é ser mulher para cada uma de vocês. Depois eu também vou falar para mim o que é. Betinha, começa por ti. Começa por mim. Bom, antes de mais nada,
até que eu não esqueça, eu também tenho um outro conselho para dar para vocês, né? Procurem trabalhar em empresas que permitam que vocês sejam mulheres na sua integralidade, né? Nós temos essa sorte. Trabalhar no sistema FEComércio, Sesc, Senac, foi uma escolha maravilhosa que nós fizemos e, por outro lado, é uma bênção também. A gente recebe um retorno por essa escolha e por toda a diferença que a gente faz na sociedade. E eu acho que ser mulher é um processo em construção. Acho que a nossa identidade, a nossa subjetividade, a gente vai construindo no decorrer do tempo. E sempre a gente tem que ter abertura para estar pensando no que está acontecendo e aonde as nossas escolhas estão nos levando, porque isso faz com que a gente consiga fortalecer o nosso papel feminino, né? Eu hoje, com a idade que eu tenho, que eu não vou dizer aqui qual é, né? Mas eu já passei de 60, né? Então, eu não muito, né? Um pouco. Eu consigo dizer assim, ó, que hoje eu me sinto plenamente feliz, né? Com a pessoa que eu sou, com a mulher que eu sou, com a avó que eu sou, com a mãe que eu sou e a profissional que eu sou, porque eu acho que eu faço diferença na vida de todas essas pessoas com quem eu convivo, com quem eu interajo. E, principalmente, assim, ó, eu me sinto muito feliz por isso. Eu me sinto recompensada, porque eu também quero, né, ser feliz. Eu busco a minha felicidade e eu busco ser uma pessoa e uma profissional completa. E é isso que eu desejo para todos. Karen. Então, que é ser mulher, né? Que desafio responder e que responsabilidade, né? Mas eu acho que entendo que a gente poder ter autonomia para ser o ser humano que a gente quiser ser, né? A gente poder ter autonomia, ter coragem, ser encorajada, né? Que a gente possa ter inspirações e representatividade cada vez mais, que é dessa forma que a gente consegue se inspirar e acreditar que é possível, né? Várias facetas numa só, né? Então, é ser mãe, é ser esposa, é ser profissional, é ter carreira, é estudar, é buscar os nossos objetivos, é ter sonhos, é caminhar através desses sonhos. Então, acho que é um pouco desse conjunto, né? Dessa mistura, assim, de tudo isso que nos desafia cotidianamente, assim, mas que a gente entende que é viável, né? E que cada vez mais a gente possa passar isso para os nossos filhos, né, e que as novas gerações que venham sejam gerações assim saudáveis, tolerantes, respeitosas, né, que a gente entende que deixa esse legado para o mundo, né. Fernanda, ser mulher é? Ser mulher é saber que a gente tem que lutar todos os dias, né, tem que ser guerreira, que, como disse a Beth, é uma construção, né? A gente estamos aqui falando, que bom, nós aí, quantas mulheres falando de um momento já tão diferente da vida das mulheres, mas que há pouco tempo não era assim. Então, é saber que a gente tem que ser guerreira, que a gente tem que lutar todos os dias e que a gente pode ser quem a gente quiser. E eu queria trazer uma coisa que eu vou falar só no final, porque eu ia chorar no meio da live, mas eu não fui inspirada por uma mulher, eu fui inspirada por um homem. E o homem que me inspirou a ser quem eu quisesse foi meu pai. E meu pai me disse, tu não quer casar, tu não casa. Se tu não quiser, mas Fernanda, seja alguém. Seja quem tu quer. Seja a jornalista que tu sonhou. Seja a profissional que tu sonhou. Porque eu vou ter muito orgulho de ti. O resto, né, que tinha aquela coisa do pessoal mais antigo, a avó, a mãe, essas casas, né, tem que fazer. E o meu pai não. E quando meu marido foi na minha casa me conhecer, meu pai olhou e disse para ele assim, olha aqui, a Fernanda já trabalha um tempão, uma coisa que ela ama muito, ela viaja toda semana, ela viaja com o presidente, que eu atendia na época, o presidente da FEComércio, e se tu atrapalhar a vida profissional dela, tu não serve para ela. E ele deu, meu marido deve estar ouvindo, então tomou um discurso do meu pai de 50 minutos. Então, ele me ensinou a ser o que eu quis. Meu pai não está mais aqui, mas ele é o grande inspirador na minha vida. E eu inspiro meu filho, meus 2 filhos, homens, e a minha filha mulher, a lutarem, a serem guerreiros
a ter igualdade de gêneros e a ser quem eles quiserem na vida. Obrigada. Patrícia. Eu acho que ser mulher é um presente de Deus, tá? Eu acho que, por mais que haja uma série de problemas na nossa sociedade, por mais que as mulheres muitas vezes sejam vítimas de violência, de discriminação, eu acho que ser mulher é um presente, porque nós somos seres abençoados, né? A gente vive experiências dentro do nosso corpo que é impossível de um homem viver, né? Isso para começar, a primeira coisa. Nós somos indivíduos que a gente não tem problema, né, de, se for o caso, explicitar as nossas emoções das maneiras mais simples possíveis, né? A gente não tem muitas vezes, aquela trava social de não dar o abraço na hora que não era a esperada, de deixar uma lágrima correr sem ter problema nenhum, né? E isso eu acho que é uma benção. Isso receber um dom de ser pleno, um ser humano como um todo, em todas as suas facetas, né? E eu acho que ser mulher é isso, né? É ser um ser que precisa aceitar mais as suas imperfeições diárias, né? Que precisa mais cotidianamente não ficar dizendo desculpa pelas coisas que não consegue, que precisa se aplaudir mais cotidianamente pelas coisas que consegue, e tem que olhar para o lado e enxergar que, sim, é cotidianamente alguém que pode inspirar outras pessoas, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com a minha filha, né? Com o que ela vê ao redor dela como fonte de inspiração, assim, cotidiana, né? Porque nós todos os dias somos convidados a sermos exemplos para as pessoas que nos rodeiam. E uma das coisas que mais eu quero que a minha filha veja, né, é que ela veja que eu sou um indivíduo imperfeito, com falhas, né? Porque isso vai permitir que ela fale também, e ela falhando não vai ser um motivo para ela parar, né? Então, eu acho que é ser mulher. Ser mulher é ser alguém pleno de uma série de virtudes, de capacidades, de habilidades, que precisa reconhecer mais isso em si, né? Se aplaudir mais, pedir menos desculpas e ter coragem de seguir em frente. É isso. Ai, que coisas lindas que vocês falaram, e falaram tanto que eu até nem tenho mais o que falar do que é ser mulher, mas eu acho que sim, meninas, vocês representaram nas falas de vocês muito bem essa questão de que eu também me sinto como mulher formada por perdas que me fortaleceram, as vitórias, claro que a gente comemora, mas nós somos formadas por isso, né? Momentos de tristeza, momentos de alegria, e ser mulher para mim é ser inspiração. Inspiração, como disse a Patrícia, às vezes pela fragilidade, às vezes por ser forte, por ser dita como guerreira, mas também quero inspirar a minha filha, que ela pode, como disse a Fernanda, ser o que ela quiser, que ela tem que amar e buscar sempre fazer aquilo que ela ame, não importa o que seja, né? E que nós, muitas vezes, somos frágeis, sim, e que a gente pode demonstrar essa fragilidade, e que nós podemos parar tudo que a gente está fazendo e começar tudo de novo, que está tudo bem. Então, um pouco é isso também que eu penso. E, infelizmente, estamos indo para o final da nossa live. Obrigada, quero agradecer a vocês, meninas, por participarem desse bate-papo, por aceitarem esse convite, esse desafio. Agradecer a cada uma de vocês que ficou com a gente até agora aqui no Facebook da FEComércio, do SESC, do SENAC do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Obrigada a toda a equipe do marketing que operacionalizou a live, mas também, antes disso, trabalhou na divulgação, trabalhou na produção. Obrigada a cada uma de vocês, meninas, pelo apoio,
por acreditar, Simone Baranhano, que foi a primeira que acreditou na ideia, muito obrigada mesmo. E as meninas da tradução em Libras também, muito obrigada. E para finalizar, eu trago um poema do escritor norte-americano Jack Kerouac. Brindemos pelas loucas, pelas desajustadas, pelas rebeldes e arruaceiras, pelas que não se encaixam, pelas que veem as coisas de um modo diferente, pelas que não gostam de regras e não respeitam o status quo. Podem denunciá-las, não estar de acordo, glorificá-las ou vilipendiá-las, mas o que não podem fazer é ignorá-las, porque elas mudam as coisas, empurram para frente a condição humana. Enquanto alguns as veem como loucas, nós vemos o gênio delas, porque as mulheres que se acreditam tão loucas como para pensar que podem mudar o mundo, são as que o fazem. Muito obrigada, boa tarde, se cuidem, usem máscara e até breve. Um grande Obrigada. beijo.